Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de história. Então, esse conteúdo está na página 170 até a página 178. É o processo de independência do Brasil, tá? Então, o que aconteceu? A independência do Brasil só aconteceu em 7 de setembro de 1822. Por que será que foi nessa época? Então, foi um processo histórico que teve início desde 1808, quando a coroa portuguesa decidiu vir para o Brasil. Então, Dom João VI, que na época era o príncipe regente, e a rainha Dona Maria, além da princesa, além da esposa de Dom João VI, e mais 10 mil pessoas saíram de Portugal e vieram para o Brasil, tá? Chegando aqui no Brasil, Dom João VI resolveu assinar um decreto onde ele permitiria a abertura dos povos às nações europeias que eram aliadas de Portugal. Então, assim, ele deu início a uma liberdade econômica dentro do Brasil. Lembra que eu falei um pouco na aula passada que existia o Pacto Colonial, onde o Brasil só podia vender para Portugal? Então, Dom João VI desfez isso e permitiu que o Brasil vendesse para outras nações que eram amigas de Portugal, por exemplo, a Inglaterra, tá? Então vamos ver os acontecimentos que levaram até a independência do Brasil, tá? Os principais acontecimentos estão nessa imagem, que está aí na página do livro de vocês. Então, principais acontecimentos nos períodos que antecederam a independência do Brasil em 1822. De 1808 até 1815, houve a abertura dos portos brasileiros às nações amigas e instalação da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil, tá? Que fez do Brasil sede do governo português. Então, o governo português iria comandar Brasil e Portugal do trono do Rio de Janeiro. Então, o rei de Portugal, Dom João VI, iria sentar no trono no Rio de Janeiro e iria comandar o Brasil e Portugal, tá? Houve também a criação de várias instituições importantes, como o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia, o Real Horto e as primeiras instalações de ensino superior. Então, as primeiras faculdades foram instaladas no Brasil nesta época, tá? De 1815 a 1822, o Brasil foi elevado à parte integrante do Reino Unido de Portugal, o que significou que o Brasil deixou de ser uma colônia. Já as capitanias do Brasil passaram a se chamar de províncias. Esse período também marca o início das tensões entre portugueses que desejavam rever o controle sobre o Brasil e brasileiros que não queriam perder sua liberdade econômica. Então, o que aconteceu? Quando Dom João abriu os portos, muitos comerciantes começaram a lucrar, pois eles poderiam vender para as outras nações. E assim eles começaram a crescer economicamente. E quando Portugal se viu sem rei, com o rei comandando eles lá do Brasil, eles quiseram que o rei de Portugal voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser colônia, só para ser explorada. Houve uma briga, uma tensão entre os portugueses que queriam controlar o Brasil e os brasileiros que aqui viviam e queriam continuar livres. Eles estavam livres desde 1808 e queriam continuar livres economicamente. Em 1821, os portugueses começaram a exigir o retorno da família real a Portugal. Então, eles estavam desde 1808 instalados no Brasil. E os portugueses começaram a pedir que a família real voltasse a Portugal. E a intenção era reestabelecer o controle sobre o Brasil, transformando-o novamente em uma colônia. Então, eles queriam que o Brasil fosse uma colônia, meramente um fruto, meramente uma terra para exploração, tá? Dom João VI atendeu às reivindicações dos portugueses. Porém, ele deixou no Brasil o seu filho mais velho, que era Dom Pedro. Então, ele deixou seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, ele deixou no Brasil o Dom Pedro como um príncipe regente, tá?
Ele que seria o dono das terras, o mandante, ele que mandaria nas terras do Brasil, tá? Essa situação desagradou os portugueses, que passaram a exigir também o retorno de Dom Pedro. Por sua vez, a elite brasileira, que estava ganhando muito dinheiro com a abertura dos portos, e que era formada agora por grandes comerciantes e ricos fazendeiros, não queria perder a liberdade econômica que havia adquirido desde a chegada da corte portuguesa. Iniciou-se, então, uma campanha entre a elite portuguesa para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, para que ele ficasse. Foi assim que, em 9 de janeiro de 1822, após receber um abaixo-assinado, que é uma lista de pessoas pedindo uma coisa, com cerca de 8.000 assinaturas, 8.000 pessoas pedindo para Dom Pedro ficar no Brasil, então Dom Pedro falou que ia ficar. E aí ele declarou a seguinte frase, que é super importante, e que vocês vão ver até uma animaçãozinha daqui a pouco. Ele falou assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, então pronto, digam ao povo que fico. E aí, depois que ele declarou isso para o povo, ficou conhecido como Dia do Fico, tá? Então, 9 de janeiro de 1822 é conhecido como Dia do Fico, pois Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, mesmo com as reivindicações dos portugueses que pediam para ele voltar e para que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Após abrir os portos do Brasil às nações amigas em 1808, Dom João VI cria o Banco do Brasil, a Escola de Medicina, a Academia Real Militar e realiza expedições pelo Rio Amazonas. Contudo, após a derrota de Napoleão, as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova Constituição. Dom João VI, com medo de perder o trono, volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Porém, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro diz a conhecida frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Brasileiros aqui se organizaram para que Dom Pedro ficasse e para que eles conseguissem ainda não perdessem assim a liberdade econômica que haviam adquirido quando Dom Pedro veio, tá? Quando Dom João VI veio. Continuando. Quando Dom Pedro disse que ficava, essa decisão aumentou a tensão entre os brasileiros e os portugueses que viviam no Brasil. Os soldados portugueses, por exemplo, foram expulsos do país por se negarem a jurar fidelidade a Dom Pedro. Em Portugal, por sua vez, a pressão para o retorno de Dom Pedro aumentava e ameaçava-se enviar tropas portuguesas ao Brasil. Então, como ele falou que ficava, todo mundo estava querendo que ele voltasse para Portugal, Portugal falou assim, então vamos mandar umas tropas aí, vamos mandar o exército te buscar. Já que você está falando que vai ficar, vamos mandar o exército te buscar. Mas aí Dom Pedro decidiu romper com Portugal com uma ajuda, principalmente monetária, da Inglaterra. Resolveu romper com Portugal e em 7 de setembro de 1822 declarou a independência do Brasil, que significava que o Brasil não era mais dependente de Portugal, que não era mais Portugal que ditava as regras. As regras sairiam do Brasil para o Brasil. Tá? Portugal não ia mandar mais em nada. Esse fato aconteceu às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, local onde Dom Pedro teria dito a famosa frase: brasileiros, de hoje em diante, nosso lema será independência ou morte. Assim, aos 24 anos de idade, ele foi coroado o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. E o Brasil passou a ser chamado Império do Brasil, tá? Então foi assim que foi declarado a independência do Brasil, tá? Daqui 2 anos vai fazer 300 anos de independência do Brasil. Se a gente pensar, não é muito tempo, tá? 300 anos de história é uma coisa bem relativa, é até um pouco recente, tá? Comparado à história de outras civilizações, mas essa é a história da independência do Brasil.
Existem, então, pinturas históricas que retratam acontecimentos ou fatos históricos. Elas são representações nas quais os artistas que as produziam imaginam como esses acontecimentos teriam ocorrido. Além disso, a maioria delas é feita em telas de grandes dimensões e sob encomenda de alguma instituição como museus e governos. Para saber mais sobre as pinturas históricas, eu vou mandar um link junto com a aula de hoje, onde vocês podem fazer a leitura virtual da obra da Independência ou Morte, do Pedro Américo, que ele realizou em 1888 e faz parte do acervo do Museu do Ipiranga, em São Paulo, tá? A obra foi feita 66 anos após a independência do Brasil e é considerada uma das principais obras a representar esse acontecimento histórico. Então, vou colocar o link, vocês deem uma olhada, se puderem, tá bom? A transformação do Brasil em Estado. Então, até então, o Brasil não era um Estado. Ele não tinha leis próprias. As leis que ele tinha eram dadas por Portugal, lembra? Então, Portugal era a mãe que mandava nos brasileiros que aqui viviam. E aí, a gente não tinha independência nenhuma. A partir do dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou um Estado, ou seja, um país com um governo e leis próprias, tá? Os brasileiros, por sua vez, deixaram de ser súditos do Reino de Portugal e passaram a ter seu próprio imperador. Então, eles tinham o próprio rei, que era Dom Pedro I. Até então, antes da declaração da independência, Dom Pedro era só um príncipe regente. A partir do momento que ele declarou a independência do Brasil, ele se tornou um imperador, tá? Existe uma diferença. Porém, a independência não colocou fim ao trabalho escravo. Então, lembrando, não é porque o Brasil se tornou independente de Portugal que tudo ficou a mil maravilhas para todo mundo, tá? Ainda existiam os negros escravizados, ainda existia o trabalho indígena, tá? Então, a independência do Brasil não colocou fim ao trabalho escravo, que fora adotado no início da colonização. A escravidão continuou sendo a base da força produtiva no Brasil. Então, o trabalho escravo era muito utilizado para os serviços na colônia e depois no Império do Brasil, tá? Em especial na produção cafeeira, principal produto brasileiro de exportação. Além disso, a população brasileira, de uma maneira geral, manteve hábitos e costumes coloniais. Os mais pobres não tiveram melhoria na qualidade de vida e os espaços públicos continuaram sem infraestrutura adequada. Então, a independência do Brasil, em 1822, significou a liberdade do país em relação a Portugal. Mas o Brasil, mesmo na condição de império, manteve o trabalho escravo de milhões de pessoas. Reflita com seus colegas e responda: como você definiria a liberdade conquistada com a independência do Brasil para os brasileiros? Como vocês pensam isso? Pensem aí. Reflitam com vocês, com as famílias. A liberdade, quando o Brasil se tornou livre de Portugal, todo mundo ficou livre junto? Pensem, ainda havia escravidão. As pessoas escravas eram livres também? Então, reflitam sobre isso. Não é só porque o Brasil se tornou independente que ele se tornou um país livre para todos e igualitário para todos, tá? Então, isso é um processo histórico que a gente vem carregando. Cotidiano dos brasileiros nos centros urbanos. Então, no século XVIII, vocês lembram que eu falei que os bandeirantes descobriram ouro na região de Minas Gerais? Então, o que aconteceu? Isso fez com que a cidade do Rio de Janeiro se tornasse um porto oficial para a exportação dessas riquezas, porque Minas Gerais é mais perto do Rio de Janeiro do que do Porto de Salvador, tá? Então, fez com que as mercadorias fossem escoadas para o Rio de Janeiro. Como consequência da importância do Rio de Janeiro, em 1763, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital da colônia.
Nessa época, em 1763, ainda não havia tido a independência, que foi só em 1822, tá lembrando? Então, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil e se transformou em um dos principais centros urbanos do Brasil. Em 1808, quando a família real portuguesa transferiu toda a corte e a administração da colônia para a cidade, desenvolveu-se nela uma série de atividades econômicas urbanas, como o comércio e o artesanato. Com a independência do Brasil em 1822, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império, tá? Da onde Dom Pedro I governava. Então, essa é uma imagem, tá? Uma pintura de Debré, onde ele representa os refrescos do Largo do Palácio após o jantar, tá? É uma litografia e está exposta na Biblioteca Pública de Nova York. Tá representando aí a capital do Brasil. Com tantas mudanças, a população urbana cresceu de uma forma acelerada. Mas a cidade do Rio de Janeiro, assim como os principais centros urbanos do Império, não contava com serviços de infraestrutura como saneamento básico. Para suprir essas necessidades, a população fazia uso do trabalho dos escravizados de ganho, que eram chamados pela população de tigres. Os escravizados de ganho eram alugados por donos para exercer atividades urbanas. Então, por exemplo, faz de conta que eu tenho 5 escravos e eu quero colocar, eles não estão trabalhando muito, não tem muito serviço aqui na minha fazenda, eu vou alugar eles. Então, eu alugo 3 para ficar lá na cidade, exercendo atividades lá na cidade. Então, eu ganho por eles, eu ganho dinheiro por mês para eles ficarem lá, tá? Então, esses escravizados eram de ganho, tá? Que a gente chamava. Já o nome tigre era uma comparação com animais ferozes. Então, o que isso queria dizer? Que os escravos de ganho, que eram denominados tigres pela população, eram escravos que você deveria evitar quando encontrasse eles pelo caminho, porque eles carregavam grandes barris com vários dejetos e lixos produzidos pelos moradores dos centros urbanos, e eles iam até o rio ou o mar para despejar esses dejetos e esses lixos, tá? Então, por isso que era bom evitar os tigres, tá? Que eram os escravizados de ganho. Então, essa é uma imagem dos tigreiros, que eram os escravos de ganho, denominados tigres, jogando todos os dejetos e o lixo no mar, tá escrito aqui, Praia de Dom Manuel. Então, estão jogando os dejetos, a sujeira, tudo no mar. Dessa forma, a rua também era um local de despejo do lixo e do esgoto das moradias. Os problemas causados por esse hábito eram tão sérios que as câmaras municipais, que coordenavam cada uma das regiões, e aí eles tentavam instituir leis para diminuir essas práticas, que já duravam séculos nas cidades brasileiras. A situação se agravava na época de epidemias. Então, diferente de pandemia, epidemia acontece em uma região só, tá? Mas pega uma região inteira. Então, um país inteiro. Em que as doenças atingiam grande parcela da população. A solução foi o investimento na lavagem das vias públicas, por vezes com a ajuda dos próprios moradores. Então, o que acontecia? Quando os escravos saíam carregando aqueles barris, às vezes caía alguma coisa na rua, ou eles próprios jogavam na rua em vez de jogar nos rios e nos mares, e aí depois a população tinha, depois os próprios moradores, às vezes, tinham que lavar essas ruas, que nem eram ruas igual a gente tem hoje, eram ruas de terra, tá? Imagina lavar ruas de terra com um monte de lixo, com xixi, com fezes, com urina, com fezes. Não era um dejeto só sacolinha de plástico, papel amassado. Eram esses tipos de dejetos também, tá? Então, dejetos que hoje vão para o esgoto para serem tratados,
eram depositados na rua, eram jogados na rua. Como nessa época a água encanada também não era um serviço oferecido às residências, foram construídos chafarizes com água potável, onde os escravizados abasteciam barris e levavam até as residências. Nos chafarizes também se tornou comum a presença de mulheres que exerciam a profissão de lavadeiras. Essa é uma imagem do chafariz do campo, tomado da igreja de Santana, tá? Então tem várias pessoas indo até o chafariz. Em muitas cidades brasileiras, a gente consegue encontrar lixo e entulho acumulado nas vias públicas. Então, igual vocês podem observar aí. Mas esse lixo não era igual ao lixo da época, tá? Então, ainda além disso, existiam urina, fezes das pessoas, e tudo que ia para o esgoto ia para as ruas, ou para o mar, ou para os rios. Imagina depois você beber água, se a água não era encanada e a água vinha de um chafariz, se você jogasse os dejetos no rio, o rio ia depois chegar lá no chafariz de alguma forma. Então a água não era muito limpa e isso acarretava em várias doenças, tá? Então, pensando em tudo que a gente aprendeu até agora, vocês vão responder as questões 9 e 10, que estão na página 172 e 173. E vocês vão responder as questões de 1 até 12, que estão na página 180 e 183. É tudo sobre a unidade 6. Se precisar, busca lá na apostila, busca lá no livro, procura nas páginas. Tá? Eu pedi para vocês fazerem anotações, pedi para vocês marcarem as partes mais importantes. Então, leiam as anotações que vocês fizeram, leiam as marcações que vocês fizeram e respondam as questões que estão aí. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá? Mas eu espero que vocês tenham escutado o vídeo com atenção, porque é necessário mesmo. E qualquer dúvida a gente conversa, tá bom? Um beijo e até mais.